Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada pessoa que nos ouve. Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Amém. Hoje a gente vai se aventurar por um texto que é ao mesmo tempo uma confissão pessoal, uma revelação cósmica e uma oração de tirar o fôlego. É um texto profundo. Muito. Estamos falando do 3º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E para essa nossa conversa, a gente está usando as notas e os comentários de 2 Bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida atualizada. 2 excelentes fontes. E a nossa missão aqui é tentar entender, sabe, a mente de um prisioneiro, que de dentro de uma cela enxergava um plano que abrangia toda a humanidade e alcançava até os céus. É uma ótima forma de colocar, porque o contexto é tudo, né? Paulo está muito provavelmente preso em Roma. E este capítulo é uma espécie de desvio apaixonado. Um interlúdio, quase. Exato. Ele vinha construindo um argumento teológico bem denso nos capítulos 1 e 2 e se prepara para dar conselhos práticos no capítulo 4. Mas aqui no 3 é como se ele não se contivesse. Ele transborda. Ele transborda. A grandeza do que ele está descrevendo o obriga a parar tudo, respirar fundo e mergulhar em adoração. Por isso o capítulo tem essas 2 partes bem distintas, né? Sim. Primeiro ele fala do seu papel na revelação de um grande mistério divino e depois ele se derrama numa oração pela força e pela maturidade daquela comunidade. E ele já começa de uma maneira que nos joga direto nesse paradoxo. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. A primeira vez que li isso, pensei, prisioneiro de Roma, certo? Mas ele não diz isso. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Isso é totalmente intencional. As notas de estudo apontam exatamente para isso. Ele não se vê como vítima de um império. Não mesmo. Ele se vê como um cativo voluntário da missão de Jesus. Suas correntes, as correntes físicas, não são um acidente de percurso, sabe? Elas fazem parte do chamado. Fazem parte integral do chamado dele para levar o evangelho aos não-judeus. E isso muda tudo. A cela não é um limite, vira uma plataforma. Exatamente. Ele redefine o próprio sofrimento, dando um propósito muito maior. E a partir dessa perspectiva, de alguém que está preso por uma causa, que ele introduz o coração da primeira parte do capítulo, o mistério. Certo. E aqui a gente precisa ter cuidado com essa palavra. As notas de ambas as Bíblias ressaltam que, no grego bíblico, mysterion não é um quebra-cabeça, não é um crime a ser resolvido. Não é um enigma. Não. É uma verdade sobre o plano de Deus que esteve, digamos, velada nos bastidores da história e que agora foi trazida à luz. Uma revelação. Ok, uma revelação. E que revelação é essa que ficou escondida por tanto tempo? E aqui está a grande virada. Para nós hoje, isso pode parecer história antiga. Mas no mundo de Paulo, o que ele diz no versículo 6 era social e teologicamente explosivo. Explosivo, é uma boa palavra. Ele afirma que o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Pensa no que isso significava. Era uma quebra total de paradigma. Total. Por séculos, a relação com Deus passava pela identidade judaica. Havia o povo da aliança e todo o resto do mundo, os gentios. E Paulo não está dizendo que os gentios ganharam um ingresso para o camarote. Não. Ele está dizendo que eles agora são donos da casa, junto com os primeiros moradores. São co-herdeiros. Mas espera aí. Essa ideia de incluir os gentios, ela já não vinha se formando no Antigo Testamento com profetas como Isaías? O que há de tão novo, tão misterioso na versão de Paulo que chocou todo mundo? Ótima pergunta. É um ponto crucial. A ideia de que Deus abençoaria as nações através de Israel, isso já existia. A novidade radical, o verdadeiro mistério revelado, é a forma como isso acontece. A forma. Exato. Não é sobre os gentios se tornarem judeus para serem aceitos. É sobre judeus e gentios juntos formarem algo completamente novo. Um só corpo, a igreja. As barreiras não foram só flexibilizadas. Foram demolidas.
A nota da Bíblia Holman enfatiza que ser co-herdeiro do reino de Deus coloca os dois grupos em pé de igualdade total. Imagina o impacto disso numa cultura em que um judeu devoto nem sequer entrava na casa de um gentil, E agora Paulo diz que eles não só moram na mesma casa. mas que são a mesma família. Entendo. A radicalidade não está na inclusão, mas na fusão total, na criação de uma nova humanidade. Isso deve ter gerado uma crise de identidade gigantesca para os crentes judeus, né? Sem dúvida. De repente, tudo que os definia como povo exclusivo foi aberto a todos. Foi incrivelmente difícil de aceitar para muitos. E a gente vê ecos dessa tensão em outras cartas de Paulo e no livro de Atos. Por isso ele se sente tão compelido a explicar. Exatamente. E ele faz isso com uma humildade impressionante. No versículo 8, ele se chama de o mínimo de todos os santos. É incrível isso. O homem que está virando o mundo de cabeça para baixo com essa teologia se vê como menor. Mas essa pequenez pessoal só realça a grandeza da missão que ele recebeu: anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. E é aí que a perspectiva dele explode. Sai de uma cela em Roma para uma escala cósmica. O versículo 10 é um dos mais vertiginosos da Bíblia. Com certeza. Ele diz: para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Espera um pouco. É pesado. Se a Igreja, essa mistura de povos antes inimigos, serve para ensinar os anjos e outras entidades celestiais, quer dizer que nem eles tinham o quadro completo do plano de Deus. A nossa unidade aqui na Terra é literalmente uma aula para o céu. É uma ideia vertiginosa, exatamente essa a palavra. A palavra grega para multiforme é polopoikilos. As notas de estudo explicam que ela evoca a imagem de um bordado complexo ou de um diamante multifacetado. Cheio de cores, de reflexos. Sério? A sabedoria de Deus não é monocromática. Ela brilha com cores e padrões inesperados. E, aparentemente, a união de judeus e gentilos na igreja foi uma faceta tão surpreendente, tão criativa, que se tornou uma demonstração da genialidade de Deus para toda a criação. Visível e invisível. Visível e invisível. A igreja não é só um plano de resgate para humanos. Ela é o palco do universo, onde o caráter sábio e reconciliador de Deus é exibido. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre o que significa fazer parte de uma igreja. Não é só sobre o que a gente recebe, mas sobre o que a gente demonstra. Exato. E não é um plano B, certo? Não é como se Deus tivesse que improvisar. De forma alguma. O versículo 11 ancora tudo isso no eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. A redenção e a formação dessa comunidade unificada sempre foram o plano principal. Uau! E depois de apresentar uma visão tão grandiosa que vai da sua cela à sala do trono celestial, é quase como se as palavras não fossem mais suficientes. Ele precisa orar. A transição é muito natural. Depois de descrever um plano dessa magnitude, é compreensível que a única resposta seja a admiração e a oração. Ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai. A própria postura já diz muito. Sim. As notas mencionam que, embora ajoelhar-se para orar existisse, a postura mais comum era em pé. Ajoelhar-se aqui transmite uma urgência, uma reverência, uma intensidade especial. Sim, é uma súplica profunda. E ele se dirige ao Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Essa frase é linda. É linda. Reconecta o cósmico com o pessoal. Deus não é apenas o arquiteto do universo, mas o pai de uma família que inclui tanto os seres celestiais quanto a gente aqui na Terra. E o que ele pede para essa família é o que torna essa oração tão poderosa. Ele não pede por segurança, saúde ou prosperidade. Não. Os pedidos são todos para o interior. E o primeiro pedido parece ser o alicerce de todos os outros. Versículo 16. Que eles sejam corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Força interior. Por que começar por aí? Porque para conter a grandiosidade do que ele vai pedir a seguir, é preciso um recipiente forte. E não é uma força física ou emocional no sentido de autoajuda, sabe? Certo. É uma capacitação espiritual, uma resistência que vem do Espírito Santo para que a pessoa não seja esmagada pela vida
ou pelas verdades espirituais que está aprendendo. É a fundação necessária para construir o resto. Entendi. Primeiro a estrutura, depois o conteúdo. E o conteúdo é nada menos que o próprio Cristo. O segundo pedido é para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Essa frase soa comum hoje em dia, mas o termo grego para habitar aqui, katoikeu, significa mais do que uma visita. É fazer morada, estabelecer residência permanente. Exatamente. Não é Cristo como um convidado, mas como dono da casa. Que rearranja os móveis e define a atmosfera do lugar. É uma analogia perfeita. É a ideia de que a presença de Cristo se torne o centro de comando da vida interior da pessoa, influenciando pensamentos, motivações, desejos. E essa presença constante precisa de um ambiente para florescer. O que nos leva ao terceiro ponto. Isso, no mesmo versículo, estarem arraigados e fundados em amor. Eu adoro essa imagem dupla. Arraigados como uma árvore, com raízes que buscam fundo por nutrição e que a mantém firme durante as tempestades. Sim. E fundados, como um edifício, com um alicerce sólido que impede o colapso. E nos dois casos, o elemento essencial, o solo e a rocha, é o amor. Exatamente. O amor não é apenas um sentimento, é o ambiente existencial do cristão. É o que nutre e o que sustenta. E é somente a partir dessa base sólida, de uma vida fortalecida pelo Espírito e centrada em Cristo, que ele se atreve a fazer o pedido mais audacioso. O mais audacioso e paradoxal de todos. Sim, e é a parte que sempre me intriga. Versículos 18 e 19. Ele ora para que possam compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Pronto. É o paradoxo. Como é possível conhecer algo que, por definição, excede o entendimento? Parece que a lógica entra em curto-circuito aqui. É o paradoxo central da experiência cristã. As notas de estudo nos ajudam a ver que o verbo conhecer aqui não é o conhecimento puramente intelectual de acumular dados. É um outro tipo de conhecimento. É o conhecimento por experiência. É como tentar explicar o que é a cor vermelha para alguém que nasceu cego. Você pode descrever o comprimento da onda da luz, pode falar sobre o que ela simboliza, paixão, perigo, mas a pessoa nunca vai conhecer o vermelho. Ela não vai experienciar. Exato. A oração de Paulo é para que Deus nos dê a visão, para que a gente possa experienciar a realidade do amor de Cristo. É um conhecimento que acontece no coração, na alma, e que a mente depois tenta com dificuldade acompanhar. Então as 4 dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade, não são para serem medidas, mas para dar uma noção da imensidão dessa experiência. Isso. A largura cobrindo toda a humanidade, o comprimento por toda a eternidade, a altura alcançando os céus e a profundidade resgatando o mais perdido. Exatamente. É uma linguagem poética para descrever o indescritível. A oração é por uma imersão total. E há um propósito final para essa experiência. Não é só para nosso deleite. Certo. O clímax está no final do versículo 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que frase! Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Isso não significa que a gente se torna Deus, imagino? Não, de forma alguma. Significa ser preenchido por Deus. É ser tão saturado com a presença, o caráter e o amor de Deus que isso transborda. É o ponto máximo da maturidade espiritual. É o que ele deseja para eles. E depois de um pedido tão colossal, tão além da nossa capacidade, ele só pode concluir com uma explosão de louvor. Uma doxologia, como dizem as notas. Versículos 20 e 21. Ora àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na igreja. Lindo demais. A parte do além daquilo que pedimos ou pensamos é fantástica. É como se Paulo dissesse, olha, mesmo essa oração gigante que eu acabei de fazer, com suas dimensões cósmicas, ainda é pequena demais para o que Deus pode e quer fazer. Sim, ele coloca um cheque em branco na capacidade de Deus, que supera até a nossa imaginação. É a conclusão perfeita. E ancora tudo no poder de Deus. Exato. Ele ancora a sua oração ousada
não na capacidade humana, mas no poder ilimitado de Deus. E note onde esse poder opera. Segundo o poder que em nós opera, e onde a glória resultante é manifestada. Na igreja. Na igreja. Ele volta ao ponto de partida. A igreja, essa comunidade de pessoas imperfeitas, é o lugar onde o poder e a glória de Deus se tornam visíveis, tanto para o mundo quanto para os céus. O círculo se fecha. Incrível. Começamos com um prisioneiro numa cela e terminamos com uma visão que preenche o cosmos e a eternidade. Se a gente tivesse que destilar a essência dessa jornada, o que seriam os pontos principais? Eu diria que a jornada nos mostra 3 coisas. Primeiro, a grande revelação, o mistério, é o plano audacioso de Deus de criar uma nova humanidade, unindo em uma só família, a igreja, pessoas que eram inimigas irreconciliáveis. Certo. Segundo, essa igreja tem um propósito que vai muito além de si mesma. Ela é o teatro do universo, demonstrando a sabedoria criativa e multifacetada de Deus para toda a criação. O espetáculo para os céus. Exato. E terceiro, para que essa comunidade cumpra sua missão, seus membros não precisam de mais regras, mas de uma transformação interior profunda, que é o alvo da oração de Paulo. Força, presença de Cristo e amor. Isso. Força do Espírito, a presença central de Cristo e, acima de tudo, uma experiência imersiva no amor de Deus, que é o que nos enche com a sua plenitude. Excelente resumo. E essa análise toda me deixa com uma pergunta final, uma reflexão para quem nos ouve. O texto afirma que a igreja é um espetáculo para os céus, e a oração de Paulo foca em sermos arraigados e fundados em amor. Diante disso, a reflexão é: de que maneira a vivência prática desse amor que excede o entendimento no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na forma como lidamos com as diferenças dentro da nossa comunidade, pode, de fato, cumprir esse propósito cósmico? Como nosso amor uns pelos outros se torna, hoje, um testemunho não apenas para o mundo ao nosso redor, mas para o universo inteiro. Uma ótima reflexão. Que Deus abençoe a todos.